Meus irmãos, esse com certeza é um dos momentos mais angustiantes na vida de Davi. Você imagina você retornar para sua casa, esperando ver os seus filhos, esperando ver a sua esposa, e quando você chega, você se depara com uma casa destruída, com uma casa completamente arruinada. Mas muito pior do que ter os bens que você construiu perdidos, os bens materiais sendo destruídos, é você não encontrar a sua esposa, não encontrar os seus filhos e saber que eles foram levados cativos, foram levados reféns pelo inimigo do povo ali que Davi conviveu durante alguns anos. Semelhantemente a Davi, meus irmãos, é fato que o inimigo da igreja, ele faz investidas contra as nossas vidas, faz investidas contra a igreja, investidas contra o nosso casamento, investidas contra a vida dos nossos filhos. Nós vivemos num contexto, especialmente nos últimos 50 anos, em que há uma pressão grandiosa de enredar os nossos filhos, e a cada um de nós, em um modelo de pensamento que é completamente antagônico aos padrões do reino de Deus, aos valores do reino de Deus. É claro que isso sempre foi feito, por isso que Paulo fala aos Romanos que o projeto de Deus é transformar a nossa mente, transformar cada um de nós pela renovação da nossa mente, e não nos conformar. A opção diabólica é nos enquadrar dentro de um sistema de pensamento. Mas nos últimos 50 anos eu diria que não existe pressão mais forte, pensamento mais antagônico do que o chamado existencialismo. Só para dar um exemplo, alguns anos atrás, é um exemplo que talvez todo mundo aqui, é do tempo de todo mundo, vou pegar um exemplo bem simples. Alguns anos atrás eu lembro que na Netflix surgiu um documentário sobre o desenho do He-Man. Quem que não assistiu o He-Man, né? Só os mais novinhos, né? Mentindo já, Deus é... E eu lembro que, pegando o pessoal lá falando dos jogos, dos brinquedos, do desenho, e aí um momento, logo no início do documentário, a mulher falava, uma das que estavam por trás ali da produção do desenho, ela falava assim: quando o He-Man fala eu tenho a força, nós queremos comunicar algo para as crianças, nós queremos comunicar que ninguém precisa dizer o que elas têm que fazer, porque elas têm a força para decidir o que é certo para a vida delas, elas têm esse poder de determinar o que é certo e o que é errado. Meu irmão, o que é isso senão essa ideia existencialista? Essa volta para a nossa própria subjetividade, para a nossa interioridade. Se nós formos definir o homem nos nossos dias, segundo o sistema de pensamento desse mundo, ele é reduzido às suas vísceras, aos seus desejos, à sua vontade, ele é reduzido aos seus sentimentos. E aí a gente não entende por que muitas vezes as crianças estão numa confusão em relação à sua própria sexualidade hoje. Por quê? Porque elas estão ouvindo durante décadas que elas são aquilo que elas sentem. E aí é comum ela ter uma confusão no seu sentimento, no seu desejo, e ela se apega muito mais a isso do que aos valores objetivos. E às vezes a igreja, ao invés de ensinar elas olharem para a realidade do jeito que Deus fez, a gente começa a relativizar e fazer eco desse discurso: você é o que você sente. Por que muitos casamentos terminam? Porque muito filho de Deus está achando que casamento, a base dele é o que sente. Eu não sinto mais amor pela minha esposa, por isso que eu acabei o casamento. Mas filho de Deus não se baseia em sentimento. Ou você acha que Deus é maluco de pegar um fundamento tão volúvel como o sentimento para ser a base de um casamento? Casamento nas escrituras é definido pela promessa que você faz no altar diante de Deus. Eu prometo estar ao seu lado até o final da minha vida e ser fiel nos momentos difíceis, nos momentos bons, na doença, na saúde. O que baseia a promessa. Isso a gente tem poder de realizar, a gente tem como fazer. Agora o sentimento não, uma coisa que vai e volta. E um dia a gente está amando, cheio de paixão, no outro dia a gente quer matar o cônjuge, ou não, ou é só comigo. Tem uma entrevista de 3 pastores antigos aí, o John Piper, o Carson e o Tim Keller. E aí o John Piper fala de um casal que foi muito além de bodas de ouro, já tinha 90 anos o casal de velhinhos, todo o tempo juntos, e o entrevistador falou: você nunca teve vontade de largar dela, de divorciar? Ele falou: nunca em todos esses anos eu quis divorciar da minha mulher.
Agora, matar um monte, já pensei várias vezes. Sentimento é muito volúvel, vai e volta. Mas a gente comprou esse discurso, e às vezes vê o casamento indo de mal a pior, os nossos filhos nessa confusão, a igreja na confusão. O culto não foi legal porque eu não senti aquele arrepio gostoso. Meu irmão, arrepio é muito bom, mas não pode ser parâmetro. O parâmetro é verdade, o que o Everton cantou com propriedade aqui: eu vou construir a minha vida em Cristo Jesus, na palavra de Deus, que é objetiva, que a gente entende. Claro, além dessa realidade objetiva, tem uma certeza interna que o Espírito produz no nosso coração, mas é possível entender as verdades de Deus. Então a gente vive nesse contexto de bagunça, famílias desajustadas, casamentos desajustados, igrejas desajustadas. Por quê? Porque há investidas de Satanás, e às vezes a gente não discerne essas investidas, e aí a gente vai percebendo que o inimigo vai estar chegando mais perto, se torna mais próximo, consegue ter um alcance maior no coração dos nossos filhos, do casamento e da própria igreja. Como é que Davi chegou nessa situação? Será que foi mero acaso? Por que Davi chega numa situação dessa, de chegar em Ziclag, a cidade que ele estava residindo por um tempo ali já, e aí ele percebe tudo destruído? Como é que ele chegou nisso? E você pode depois procurar na sua casa os capítulos anteriores, a gente vai ver primeiro, e Charles Swindoll também fala isso num dos seus livros sobre a biografia de Davi, que Davi entra num momento assim de dúvida, um momento de aquela falta de confiança em Deus, no sentido de dependência. Davi, ele tinha uma promessa que ele seria rei de Israel, mas demorou para isso se concretizar. Então ele tinha lá a certeza de Deus no coração dele, mas andar dependendo de Deus é uma coisa que nos coloca desajustados, tira a gente do conforto. Quando eu falo de fé aqui, falta de confiança, não é falta de confiança no que Deus fala, nos princípios da palavra, é aquela fé existencial, é aquela fé prática, é a encarnar da fé no dia a dia, aquela dependência que Abraão teve: sai da tua terra. E aí Abraão não sabe quanto tempo ele vai peregrinar, quando é que ele vai chegar, como é que vai ser, ele tem que só confiar no que Deus fala. Sabe a fé do maná? O maná vai cair amanhã, não precisa recolher para amanhã, recolhe o de hoje. A fé cristã é a fé do maná, tem para hoje. O pão de cada dia eu coloco sobre a tua mesa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica apresentai os seus pedidos a Deus. A fé cristã é um negócio que exige de nós, é que às vezes a gente acomoda, mas a fé, ela tira a gente de qualquer área de conforto, ela coloca a gente num território que a gente não tem controle, Deus que controla, é para Ele controlar mesmo. E Davi, até então, ele tinha a palavra de Deus, momentos Saul estava bem com ele, mas daqui a pouco Saul pirava a cabeça e já queria matar Davi, e Davi já aparentemente estava cansado daquilo. Não aguento mais, tem hora que o cara está de boa comigo, tem hora que ele quer me matar, tem hora que eu estou tocando uma harpa para ele, daqui a pouco ele cata a lança e joga em mim, eu já não aguento mais essa vida, eu não sei mais o que fazer, eu quero ficar de bom tempo. E aí ele vai se refugiar entre os filisteus, ele vai ficar lá com o rei Aquis, fica um tempinho lá naquele território, e aí ele passa a ter o agrado daquele rei, ele fica naquela região, e ele pode ter um pouquinho de tranquilidade em relação a Saul, mas é um momento de desconfiança. O que abriu a casa, o que deixou a casa de Davi desprotegida, o que o levou a essa circunstância? Primeiro, ele parou de ter aquela dependência total de Deus, mas segundo, principalmente, ele começou a viver uma vida ambígua, porque ele estava lá entre os filisteus, só que quando ele saía para as guerras, ele não ia contra os inimigos dos filisteus, ele ia destruir os inimigos de Israel. Só que o que ele fazia? Limpava os vestígios, limpava todos os vestígios, apagava tudo que ele fazia de errado, para ninguém descobrir. Tanto que quando ele chega ele está fora aqui de Ziclag, porque ele vai para uma batalha, junto com o rei lá dos filisteus, só que essa batalha é contra Saul, e os homens do rei
dos filisteus, eles não acreditam em Davi. Eu não sei qual que é desse cara não. Eu não sei se ele é por nós, se é contra nós. Esse cara aí, no meio da batalha, ele vai se voltar contra você, para ele cair na simpatia de Saul. Não dá para confiar nesse cabra não. Esse cara é esquisito. Ninguém sabia qual era de Davi. Afinal de contas, ele está lá com os filisteus. Qual que é dele? Eu fico imaginando o pessoal que sabia que ele estava para lá. Davi se voltou contra Deus. Ele está lá com o pessoal dos filisteus. Mas os filisteus também falaram: esse cara é meio esquisito. Ele começou a viver uma vida ambígua. Sabe aquele cara que uma alma é para Deus, a outra é para o mundo. Isso aqui é um perigo gigantesco nas nossas casas. Quando os nossos filhos olham para nós e não sabem se a gente serve a Deus ou se serve Mamon. Os nossos filhos não são bobos. Eles enxergam cada um de nós quando a gente levanta a mão no culto e adora a Deus, mas de segunda a sexta a gente está clamando a Mamon, todo dia pedindo para Mamon mudar a nossa vida. Os nossos filhos veem tudo isso. Os nossos filhos são capazes de discernir quando a gente tem essas duas almas que Tiago fala, ânimo dobro, é uma alma para satisfazer a Deus e a outra para satisfazer os prazeres. Os nossos filhos olham isso, eles percebem isso. E aí o inimigo vai chegando e a gente não percebe por quê? Porque a gente se torna muitas vezes como Davi, a nossa vida fica ambígua. Não é possível discernir se a gente é pró-Israel ou se é pró-Filisteus, se a gente está com Deus, se a gente está com o diabo, se a gente está com Deus ou com Mamon. Ambiguidade, a gente percebe isso em Davi, servindo a dois senhores. Não dá. Jesus disse que não dá, ninguém pode servir a dois senhores. Se você se dedicar a um, você já exclui o outro. Você acha que serve a Deus de domingo e Mamon na semana, você já serve a Mamon só, não serve a Deus coisa nenhuma. Não tem como servir a Deus de maneira, assim, parte da tua vida só. Deus não aceita parte do nosso culto. O texto que eu citei de Romanos 12, ele fala para a gente se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso aí tem a ver com entrega total, sacrifício totalmente queimado, é plenitude de vida. Quem gosta que a gente sirva mais ou menos é o diabo. Basta olhar lá a saída do Êxodo, quando Moisés chega diante de Faraó, Deus está dizendo: deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Sabe o que o Faraó fala para ele? Olha, pode até ir adorar, mas não lá no deserto, fica pertinho aqui e ora por mim também. Quem que tem propostas como essa? Acende uma vela para Deus e outra para o diabo, fica pertinho aqui onde eu tenho acesso à tua vida. E aí Moisés fala: negativo, não vou fazer assim não. E aí vem praga, aí ele volta lá e parece que o Faraó já está mais amolecido. Mas na hora que ele pede, ele fala: não, tudo vai, vão só os homens então, fica mulher, fica criança, fica o resto. E aí Moisés fala: negativo, é todo mundo, o culto é pleno. E vai negociando, até que ele fala: então vai mulher, vai homem, vai as crianças, deixa o gado. E a resposta de Moisés: não vai ficar uma unha no Egito, tudo vai ser dedicado ao nosso culto a Deus. Eu não fico negociando, ou o culto é pleno ou não é culto. Mas a ambiguidade faz a gente abrir, escancarar a porta da nossa vida. E a gente percebe também em Davi essa falta de proteção, de muro. Não tinha homem lá na cidade, não deixou um guarda na cidade, não se preocupou com os filhos, não se preocupou com as esposas, com o casamento, não tinha nada lá. Estava igual o Éden. Deus mandou Adão cuidar do jardim, mas é curioso que uma das expressões tem a ver com guarda, proteção. O que a mulher estava fazendo sozinha lá com a serpente? Cadê o Adão? Cadê o homem? Cadê o macho da relação? Cadê o protetor, o guarda, que tinha que ser guarda? Que não sabe cuidar da esposa, que não está ali junto para protegê-la, inclusive para dar resposta apropriada para ela. E é curioso que Deus depois expulsa os dois e coloca guardas mesmo no jardim para ninguém entrar mais, né? Com espada. Olha que curioso, a ideia de guarda, de protetor, de um sentinela. Ele coloca anjos ali na entrada do jardim com espada, um soldado ali. A ideia de proteção. Davi não deixou a casa desprotegida. E às vezes a gente vai mergulhando nessas coisas, não vai discernindo a nossa ambiguidade, a nossa falta de dependência, não vai discernindo muitas vezes a desproteção que a gente vai permitindo que ocorra na nossa casa, no casamento e na igreja. E aí, meu irmão, muitos às vezes vão percebendo as dificuldades. Por quê?
Porque às vezes o filho já está com a cabeça bagunçada, com um monte de porcaria que nada tem a ver com a palavra de Deus, está com a cabeça cheia de ideologia, está com a cabeça cheia de coisas profanas, está com a cabeça cheia de coisa que vem do inferno e não vem de Deus, está com o casamento arrebentado, por quê? Porque não discerne. E muitos com lutas, não só nessa área, mas porque os filhos foram abrindo a porta e daqui a pouco estão mergulhados em prazeres, e quem sabe alguns escravizados por coisas como droga, como bebida, ou como uma série de outras coisas. Igrejas que não vão para frente porque não discerniram, e às vezes a gente fica como Davi, porque aí o inimigo chega e só resta chorar. E talvez muitos nesses dias cristãos nas igrejas estão chorando, porque o filho está escravizado pelo diabo, porque o casamento está na mão de Satanás. Por que a igreja não vai? O que a gente pode aprender com Davi aqui, meus irmãos, nesse texto? E eu gostaria de destacar aqui algumas verdades para nós. Primeira coisa, que não tem problema nenhum chorar. Não tem problema nenhum chorar pelos nossos filhos, pelo contrário, você tem que chorar mesmo. Tem problema nenhum chorar pelo nosso casamento, tem problema nenhum chorar pela igreja, chorar pela cidade. A gente tem que chorar. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Uma igreja que não chora é uma igreja que se tornou apática, indiferente. Um casal que não chora diante do altar de Deus se tornou totalmente duro de coração, que não chora pelo filho. Não tem problema chorar. O problema é quando você guarda essas lágrimas aí dentro de você, porque isso começa a te envenenar. Davi chorou, o texto fala, eles choraram até perder as forças. Quem sabe alguns aqui, outros que nos acompanham, não estão nesse processo, chorando, já não tem força, fala, pai, está difícil suportar essa situação. Primeira coisa que Davi ensina para nós, a palavra é fortalecimento. Davi se fortaleceu no Senhor. Enquanto Ana chorava, mãe de Samuel, ela ficou com a alma dela amargurada, ela ficou doente, adoecida. No momento que ela dobrou os joelhos e colocou as lágrimas em Deus, aí ele pega isso que era veneno e transforma em vinho. Amém? Ele pode. Davi estava sem força, ele chorou. As mulheres levadas embora, os filhos, as filhas, o pessoal querendo apedrejar Davi, sei que é o culpado Davi, mas o texto diz que ele não só chorou até perder as forças, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Tem problema nenhum chorar, como eu falei, mas talvez você precise se fortalecer em Deus hoje, falar, Deus, renova as minhas forças hoje, me enche de fé hoje, me enche de esperança hoje, porque parece que está indo embora, se esvaindo. Fala para Ele renovar você de fé hoje, fala para Ele encher o teu coração de esperança. Esperança porque você pode ver os teus filhos em caminhos melhores, esperança porque o teu casamento pode prosperar, esperança porque a igreja pode crescer e nós vermos a graça de Deus sobre as nossas vidas. A ideia aqui tem a ver com fortalecer a nossa fé. Davi já tinha sido fortalecido em outras circunstâncias. Jonatas, filho de Saul, fez questão de lembrar Davi da promessa que havia sobre ele, estava cansado, e o próprio filho de Saul falou, olha, Deus está com você, Davi, e faz ele lembrar das promessas de Deus na vida dele. Em outros momentos ele também é lembrado das promessas de Deus. Você precisa lembrar do que Deus já falou sobre você, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, dos propósitos que Ele tem para nós, que mesmo que Ele nos leve para momentos difíceis, duros, complicados, desertos, mesmo que a gente tenha uma vida simples do ponto de vista econômico, até morrer, meus irmãos, ainda assim o texto diz que os planos dele são de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Não está falando de te abastar, te encher de grana, nada disso. Os planos de Deus são de paz, são de esperança. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Se fortalece em Deus hoje. Coloca as tuas lágrimas diante de Deus. A primeira coisa que Davi ensina, fortalecimento. Fortalecimento. Segunda coisa que eu queria destacar, a palavra é submissão. Davi não só se fortalece em Deus,
Ele não só permite que Deus comece a renovar ele de esperança, de fé, lembre ele os propósitos, os planos, os caminhos, do que ele fez, porque ele estava saindo, agora ele está corrigindo a vida dele, ele pega a estola sacerdotal, que era utilizada para entender a vontade de Deus, ele usa e fala: Pai, precisamos perseguir, eu posso perseguir, será que eu vou alcançar? E Deus diz: vai, porque você vai ter êxito. O que ele está fazendo se não retomar o propósito de Deus na vida dele aqui? Até então ele está lá, andando independente, fazendo o que bem entende, de maneira ambígua. Agora ele volta e fala: eu não arredo o pé, se eu não ouvir a tua voz, se eu não ouvir a voz do teu Espírito falando no meu coração. Eu me submeto a ti, eu me humilho na tua presença, eu quero voltar a viver em obediência, submissão, corrigir a nossa vida, acatar o plano de Deus para nós. Tem coisa que é óbvia, mas a gente descarta. Falei aqui dos problemas do casamento, que a sociedade tenta pregar que o casamento é baseado em sentimento. Quem sabe a gente não faz isso, não tem feito isso. E Deus já estabeleceu quais são os caminhos para nós. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amai suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou para purificá-la, para apresentar a si mesmo como santa, pura, sem mácula, sem ruga, nada semelhante, perfeita. Como é que vai dar certo? Quando eu me entrego para minha mulher, ela se entrega para mim, quando eu paro de querer ser individualista na relação, e quando eu vivo o bem comum, quando eu trabalho pelo bem da relação, do relacionamento, da família, quando eu consigo vencer as cadeias que eu tenho, culturais, cada um tem uma cultura, vem de uma cultura familiar. Eu tenho um monte de porcaria na minha família, que eu não posso, por mais que estejam aqui, eu tenho que tentar vencê-las. Talvez eu nunca vá vencer enquanto eu estiver nessa terra, só quando Jesus voltar e falar: agora você está glorificado. Mas eu não posso me acomodar em relação a isso. Eu preciso tentar vencer esses pecados, essas dificuldades, ou nem são pecados alguns. Eu vencer a cultura errada, que não tem harmonia com a palavra de Deus, e construir algo que tem a ver com Deus, obedecer aquilo que Ele estabeleceu. Os filhos a mesma coisa, honrem pai e mãe para que sejam longos os seus dias sobre a terra. A igreja a mesma coisa, ela anda baseada na palavra de Deus. Davi se fortalece em Deus, e Davi se submete. Terceira palavra que eu queria falar: diligência. Tem um problema, mulher e filho cativos, escravos. Davi ouve a voz de Deus e fala: vai, e Davi parte de imediato. 200 dos soldados estão exaustos, porque eles tinham ido já em batalha, voltaram, tinham viajado dias, os caras estavam cansados. Davi não parou e falou: então vamos fortalecer um pouquinho aqui, vamos ficar uns dias descansando. Não fiquem aqui com a bagagem, porque a gente vai seguir viagem, porque a coisa é para ser feita com diligência. Eu não vou dar mais dias para o inimigo ficar com os meus filhos. Eu não vou dormir enquanto eu não ver os meus filhos libertos pelas mãos de Deus. Eu não vou dormir enquanto ver o meu casamento cheio da graça e do amor de Deus. Eu não vou dormir, descansar, enquanto eu não ver a igreja de Cristo Jesus crescendo e se tornando cada vez mais bela. Eu não vou me acomodar, eu quero fazer de imediato, eu quero diligência, eu tenho pressa. Meus irmãos, para a missão a gente tem que ter pressa. Tem que ter pressa. Jesus chama os discípulos e dizem que haverá colheita daqui a alguns meses. Eu vos digo: olhai os campos, eles estão prontos. Eles estão prontos. O que Jesus está falando? Urgência. A obra é urgente, a missão é urgente. A igreja não pode se acomodar. A gente não pode ficar esperando o outro fazer, não. A hora que o momento for propício, adequado, eu vou. Tem muito casal que fala assim: eu vou mudar desde que o meu marido mude, eu vou mudar desde que minha mulher mude. Se ela não começar a orar, não vou orar. Se ela não mudar, eu não vou mudar. Começa você. Porque até de maneira de pesquisas, se um dos cônjuges luta e batalha, há uma esperança muito maior para que o casamento dê certo. Mesmo que o outro esteja duro,
a tendência é aquele cônjuge que estava duro começar a amolecer o coração. Mas tem que ter diligência, não dá para esperar, quando a igreja for um pouquinho maior, quando tiver mais irmãos comigo, aí eu vou. Não, se eu tiver... Irmão, diligência. Sabe por que diligência? Porque o diabo não brinca. O diabo não brinca de ser inimigo. Que Deus nos encontre assim, dispostos a fazer a obra dele, mas entendendo essa urgência. Quarta coisa que eu queria falar, quarta palavra, desembaraço. Curioso porque eles estão viajando, ficam 200, e Davi já fica então com a bagagem aqui, fica com tudo que está atrapalhando, tudo que é peso, tudo que pode nos atrasar, vai ficar aqui, porque eu tenho pressa de ir ao encontro dos meus filhos e das esposas, dos homens dele, do povo deles. Eu tenho urgência, então vai ficar aqui o que é peso, vai ficar aqui o que está embaraçando. Como o pastor Jonas falou aqui no domingo passado, desembaracemo-nos de todo o laço, tudo que nos envolve. E realmente, quando ele falou, eu entendo, é assim mesmo, não é pecado, tem muita coisa que não é pecado, mas é laço, está te atrapalhando, está te impedindo de progredir. Deixa isso, tira isso do caminho e segue. E só você vai saber o que é mala, o que é coisa extra, que tem que ficar, que está te atrapalhando, impedindo você de prosseguir, de continuar, que vai trazer leveza para você caminhar. Nem tudo é pecado, tem coisas só que você tirar vai te deixar mais leve, vai te deixar mais tranquilo para seguir adiante. Deixa a bagagem extra, deixa as coisas aí que estão te atrapalhando, estão obstruindo o teu caminho, estão fazendo você caminhar mais devagar, para salvar o casamento, para salvar a igreja, para salvar a família, salvar os filhos. Tem coisa que a gente tem que deixar, deixa. Só você pode discernir qual é essa mala extra, qual é essa bagagem que tem que ficar. Talvez a bagagem extra é trabalho demais, você tem que falar, vou diminuir um pouquinho a carga. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos meus filhos? O que adianta eu ser popular e ter tudo, e falar, toma meus filhos, os brinquedos que eu não tive eu vou dar para vocês, se os seus filhos estão sendo escravizados pelo diabo? O que adianta eu conquistar coisas materiais e os meus filhos estarem enredados pelo Deus dessa era, confusos na sua mente em relação ao propósito de Deus para as suas vidas, inclusive para a sua própria sexualidade, como eu falei aqui no início? Às vezes essa é a mala, que você tem que falar, não adianta, o que adianta ter isso aqui, se eu estou perdendo o mais importante? O que adianta? Deus nos dê discernimento. Quinta palavra, batalha. Davi, ele se fortalece em Deus, fortalecimento, submissão, diligência, desembaraço, e aqui ele vai batalhar, e o texto diz que ele batalha até o final do outro dia, ele não para de batalhar, até ele conseguir livrar os filhos, as mulheres. Enquanto ele não salvou a família, ele não parou de lutar, ele não parou de batalhar, não teve descanso. Eu não vou parar de lutar, de batalhar. Perseverança, que é constância, eu não vou parar. São os meus filhos que estão em jogo, é o meu casamento que está em jogo, é a igreja que está em jogo. Eu vou batalhar, eu vou lutar, eu quero ser um soldado de Cristo Jesus. E o bom soldado não fica preso nas coisas dessa vida, ele foca naquilo que de fato tem valor eterno. Luta, batalha, seja um gladiador de Cristo Jesus, amém? Não para batalhar com o teu irmão, misericórdia, batalhar contra o inferno, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal. Sabe por que eu acho que às vezes a igreja de Jesus, e eu falo do modo geral, nem sempre progride? Porque a gente está lutando as batalhas erradas, na maioria das vezes. O escritor de Hebreus, ele diz assim, saiamos até Ele, até Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é vitupério? O seu sofrimento. O que ele está falando?
o lugar de sofrer por causa do Evangelho é do lado de fora das quatro paredes. O lugar de sofrer pelo Evangelho é lá fora. Mas às vezes a igreja sofre do lado de dentro. Sofre por besteira, briga por picuinha, batalha por coisas banais. Enquanto o diabo está fazendo a festa, cegando pessoas, escravizando famílias, matando gente. E a gente está batalhando como igreja por coisas bestas, infantis. Se a saia vai até o joelho, se ela vai até o tornozelo, se a mulher pode passar batom ou não, pode passar sombra ou não, as batalhas dos evangélicos, o negócio... Virei a cara, o irmão não me deu paz aquele dia. As nossas lutas são lutas de criança muitas vezes. As nossas batalhas, elas têm que ser lá do lado de fora, porque quando a gente entende isso, aí você vai ver batalha de verdade. Nós vamos ver. Quando a gente começa a ser instrumento de Deus, aí o inferno se levanta, aí a gente começa a ver a perseguição se asseverando cada vez mais, a gente começa a ver a coisa apertar. Por que não aperta? Eu acho que a gente está batalhando por coisa boba ainda, coisa pequena. A gente não entendeu o sofrimento que o escritor de Hebreus está falando, é o de Cristo. Fala para mim, Cristo sofreu por o quê que tinha a ver com religiosidade? Jesus sofreu por causa de picuinha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O lugar de sofrer é do lado de fora. Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, falsos pensamentos, para destruir fortalezas. O nosso papel é conseguir levar toda a mente cativa a Cristo Jesus. É uma batalha que tem a ver com cultura, é uma batalha que tem a ver com espiritual, mas ela transita na sociedade em todos os níveis que você está inserido, como professor, como médico, como advogado, como vendedor, como sapateiro, como cozinheiro. É ali que são as batalhas. A gente ser instrumento de Deus para levar toda a mente cativa a Cristo Jesus. Ali é lugar de sofrer. Ali é lugar de sofrer. Batalha, mas não cansar enquanto não vê a igreja melhor. Dizer: Pai, eu quero ser um instrumento para construir uma igreja que de fato honre o teu nome. Não uma igreja perfeita, porque perfeita não existe, mas uma igreja que tem temor do teu nome, uma igreja que se arrepende, uma igreja que se humilha, uma igreja que tem o coração de Davi, que por mais que fez besteira para chuchu, e lá na frente ele fez mais, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele não era duro. Quando Deus vinha e confrontava ele por causa do seu pecado, imediatamente ele se colocava de joelhos e dizia: misericórdia, Senhor, eu pequei, mas eu quero corrigir a minha postura. Um homem com coração sensível a Deus. Deus sabe que nenhum de nós vamos ser perfeitos nessa jornada aqui, mas Ele quer esse coração sensível que chora pelo próprio pecado, que reconhece, um coração puro, transparente diante de Deus, que não fica querendo passar o que não é, até porque Deus sabe quem nós somos. A gente está se enganando, mas Deus a gente não engana. Deus nos encontra assim, batalhando pela vida dos nossos filhos, pelo nosso casamento. Mas, meus irmãos, que Deus nos encontre, quando Ele te der a vitória, sempre grato a Deus, gratidão. Curioso, né? Porque Davi, todo mundo chorando, lascado, querendo matar Davi, aí Davi se fortalece, aí quando ele está fortalecido em fé, ele fala: deixa eu ouvir a voz de Deus. Aí ele ouve a voz de Deus, ele fala: vamos logo acabar com esse negócio então, porque Deus falou, vai acontecer. Sai de imediato, tira o peso extra, deixa lá, e vamos lutar até vê-los libertos. Não vou arredar o pé enquanto não vê-los libertos das mãos do diabo, das mãos do inimigo. Mas na hora que Deus dá vitória, Ele chega, e os 200 que ficaram com a bagagem vêm animados, e os outros, os maus, né? O texto fala: vocês não vão ter parte nenhuma com as coisas não, pega a mulher de vocês, os filhos, e vaza. Vocês ficaram aqui no bem bom, ó, nem lutaram. E Davi fala: isso não é certo, isso não é certo. Primeiro porque quem deu a vitória foi Deus. A gratidão faz a gente reconhecer quem dá a vitória, e quando a gente reconhece que é Deus que dá a vitória, não tem como a gente não ter misericórdia, longanimidade, paciência com os nossos irmãos. Porque se Deus faz tudo, tanto querer como realizar, por que a gente vai se achar? Por que o nosso coração vai se ensoberbecer?
Se é Deus que faz a diferença. E aí a gente começa a tratar uns aos outros com doçura, começa a tratar uns aos outros com honra. E aí Davi honra aqueles homens. Não, eles têm um papel importante aqui também. Não é porque eles não foram, eles ficaram aqui, cuidaram das coisas, estão conosco, fazem parte. Todo mundo é importante no corpo de Cristo. Não são aqueles que pregam, não é o evangelista, o pastor. Todo mundo, aquele que dobra os joelhos e ora diante de Deus. Pai, abençoa cada irmão que estará no domingo, aqueles que não te conhecem. Todo mundo é importante, inclusive aqueles que não aparecem. Inclusive aqueles menores, Paulo fala, vocês precisam dar mais honra ainda. Todo mundo é importante no corpo de Cristo. E a gente consegue fazer isso quando mantém um coração grato a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Quando a gente é grato, a gente não abre o coração para nenhuma armadilha do diabo. A soberba não encontra espaço na nossa vida. Não sei quais são as lutas que os irmãos têm enfrentado. Não sei quais as lutas que você está passando, se é no casamento, se é na família, com o filho, na própria igreja. Normal a gente ter dificuldades no início, né? Um monte de gente diferente, mas, meus irmãos, se alguma coisa que tem tirado o teu sono, se tem coisas que tem feito você derramar lágrimas diante de Deus, fala para Ele te fortalecer nessa noite. Não guarda lágrima para si. Lágrimas guardadas, elas se tornam venenos, mas se colocadas diante de Deus, Ele pode transformar num belo vinho, num precioso vinho. Coloca diante de Deus nessa noite. Não sai daqui sem pedir para que Ele fortaleça o teu coração, para que Ele renove as tuas forças. Não sai daqui sem estar disposto a batalhar por tudo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, por todas as missões que Ele confiou a você, toda a responsabilidade que Ele falou, eu entreguei isso para você, que Ele te encontre um guarda, um sentinela, um bom soldado de Cristo Jesus. Erga a tua voz nesse momento, coloca a tua vida diante de Deus.